Fitocast, você chegou até aqui e esse é o canal que vai tratar da inovação e de negócios no setor agro. Vários segmentos do agro, um só canal onde você vai ter todas as informações. E hoje a gente está gravando aqui o episódio piloto do Fitocast, o episódio 01. E o nosso convidado não podia ser diferente, ele que é uma pessoa que tem história e histórico no agro, no setor de distribuição, passando por vários segmentos no agronegócio, por várias décadas. Não que seja velho, é um cara novo, até porque tem a minha idade. Mas é um cara que tem um histórico muito bacana e o episódio 01 vai ter a honra de ter ele como convidado. Estou aqui com Francisco Toledo, CEO da Agrofito, uma empresa que tem uma história muito bonita no agronegócio. Chico, bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade, né? Estamos iniciando o Fitocast, né? Uma iniciativa aí nossa de estar junto aí com o produtor, com os empresários rurais, com todo o setor, né? A cadeia toda do agronegócio. E a gente está aí para mostrar um pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu durante todo esse tempo aí que a gente tá junto com os produtores. Fitocast foi uma iniciativa que a gente acabou desenhando junto, né? Falando de negócio, falando do business, falando não só para o produtor, mas para a cadeia produtiva, para os elos produtivos do agro, para os seus colegas do setor de distribuição, para os executivos. Então é um podcast que vai trazer sempre muita inovação com a pitada de quem executa e de quem passa o dia a dia no agronegócio. E para a gente começar esse bate-papo, uma conversa, talvez uma pergunta muito clichê, mas a pergunta inicial. Como que tudo começou no agronegócio para você? Como é que o Chico começou no agronegócio? Se é que é possível resumir, porque são décadas de história, o Chico do início até agora. Meus avós são produtores rurais, né? O meu pai fez a engenharia agronômica, né? Eu fiz a agronomia também, fiz engenharia agronômica, daí casei com a minha esposa hoje, a Betânia, ela também fez agronomia, os pais dela fez agronomia também, né? Então, hoje nós somos aí produtores rurais, tem a distribuidora, a revenda, a Agrofito, né? Então, participamos sempre das associações, né? Tanto da Andave quanto das outras associações. Fomos fundadores de algumas associações que foram exemplos no agro. Então, desde o início desde quando eu nasci, praticamente, estou voltado à agricultura, estou ligado ao elo, tanto como a produção agrícola, quanto à cadeia aí de distribuição. Você se enxergaria em outro setor que não do agro? Já parou para pensar, né? Não, eu me vejo mais abrangente na cadeia do agro, né? Mas não somente no elo da distribuição. Só que foco sempre no agronegócio. Eu acho que mesmo meus filhos que não, eu vou para outro ramo, um menino meu fez economia e hoje está voltado, né? Fez economia e hoje está voltado aí ao agro também. Então eu acho que por mais que você queira sair do agro, o agro é tão abrangente que está tão ligado, né, no nosso íntimo, no nosso relacionamento, na nossa família, que é difícil você até imaginar em sair do agro. Legal. E aí uma pergunta que eu acredito que seja também abrangente, mas uma pergunta resumida, e você que vive o dia a dia do agro, e a gente sabe que o agro é cíclico, mas agora vive um momento um tanto quanto complicado, restrição de crédito e todos os outros problemas. E agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais difícil. O que está acontecendo com o agro? Bom, vamos lá. Falar de agro agora, nesse momento, né? É falar um pouquinho de gestão de crédito, de gestão de carteira, né? Não dá para falar, né, que não seja de inadimplência. Então, é uma fase nova que o agro está entrando, né? O agro, sim, ele é cíclico, né? Ele começa, tem suas intempéries climáticas, então você pode ter seca, você tem problema cambial, você tem problema de preços de commodities, então você pode ter várias coisas ao mesmo tempo acontecendo, né? Mas igual aconteceu, né? A convergência de todos esses fatores
num único momento, eu acho que foi a primeira vez da história, né? E que afetou realmente a cadeia inteira do agro. Então, falar do agro, o que está acontecendo no agro hoje, é um pouquinho de gestão financeira, é falar de gestão de crédito, é gestão de recebimento, né? É custo de produção, né? Então, hoje todo mundo está de olho, né, no que tem que ser no que tem que ser feito mesmo, né? Olhando os resultados e como você chega num resultado, como você fecha a sua conta hoje. É, a gente, né, tem uma história muito grande, né, de empresa, de agrofito, passamos por todos os grandes momentos, são 48 anos de história, e eu acredito que o agro começou a mudar a partir do momento de 94, 95 da implantação do Plano Real, né? Até o Plano Real a gente tinha uma característica de crédito na região do agro, que era praticamente curto prazo. Quem financiava o agro na época eram os grandes bancos, principalmente o Banco do Brasil, né? E a partir do momento que mudou, tanto a gente teve uma moeda mais estável e a gente teve um governo olhando mais, querendo liberar mais outros bancos para fazer financiamento, restringir o Banco do Brasil dos planos agrícolas que existiam, né, na época, a agroindústria e também os fornecedores de insumos agrícolas, né, a grandes indústrias de insumos agrícolas, viram a possibilidade de começar a fomentar a carteira e financiar o agro. Então a gente foi aumentando o crédito para o agro a partir de 94, 95, com uma moeda mais estável, né, trazendo aí uma paridade com o dólar, então trazendo outras modalidades. A partir de 2000, a gente teve a entrada das próprias revendas, os canais de distribuição também mais fortalecidos, né? Com toda a história que vinha tendo do agro, que o agro crescendo, melhorando a cada dia, também começaram a financiar o agro. A gente teve alguns intempéries, né? A gente teve a entrada da ferrugem asiática lá em 2001, 2002, que teve um problema aí, mas aí sempre cíclico, né? Depois a gente teve a seca de 2011, 2012, né? Que teve uma catástrofe no sul e sudeste, né, do país, secou Cantareira, secou tudo isso, então a gente teve outro cíclico, e aí a gente vai entrando com o mercado de capital. Então a gente estruturou, veio a lei da CPR, veio a lei dos penhores agrícolas, a gente conseguiu estruturar isso, e o mercado de capital também entrou dando dinheiro aí para o agro e fomentando o agro. Então, a partir de 2012, 2013, os primeiros CRAs, as primeiras operações de financiamento, e isso veio melhorando e fazendo com que tudo crescesse, né? Então, o agro foi crescendo, foi ficando mais abundante, o Brasil foi aumentando bastante, né? Hoje quase 30%, 33% do PIB do Brasil é sustentado, né, pelo agro, e quando a gente veio a pandemia. Quando a gente veio a pandemia, a gente teve um benefício muito grande, um caos logístico, né? E isso trouxe uma grande melhora no resultado do produtor rural. Como tudo isso foi feito durante aí quase 20 anos, 25 anos de história, né, preparando o crédito para o agro, quando a gente viu resultados nunca vistos antes na história, teve resultado de 30%, 40% de resultado dentro do setor, e tinha crédito abundante. Quando a gente foi captar, o produtor captou esse recurso para renovar maquinário, renovar seus investimentos, comprar terra, a gente teve o rebote da pandemia. Aí a gente teve estoque alto, aí a gente teve commodities baixando de repente, aí a gente teve alto de preço do dólar dentro da paridade do real, e isso tudo convergiu com que o agro começasse a sentir a falta de crédito, porque a gente viu esse alto endividamento, e esse endividamento fez com que os bancos começassem a restringir os créditos novos de custeio. Acontecendo isso, uma cadeia do financiamento dando problema, né, tirando o crédito, e isso começou a rolar com todos os outros, e hoje a gente tem
um setor com índices históricos de inadimplência, índice histórico de recuperações judiciais, né? Então, hoje, olhar para o agro é olhar o endividamento que a gente causou, é olhar o setor financeiro, é olhar como que você pode gerir e ter resultado, né? Produzindo mais, né? Produzindo melhor dentro de uma área menor, né? Então, hoje, falar de agro é falar de resultado. Só que para falar de resultado, você tem que dar um passo atrás e reestruturar as suas condições financeiras para poder continuar caminhando. Então a questão de ser cíclico, igual a gente sabe que o agro funciona e você começou falando disso. Hoje o que a gente tem é a tempestade perfeita formada, né? Foram vários elos que tiveram problema e aí o conjunto trouxe essa crise que está aqui. Não dizendo que a crise ela é cíclica, mas ela pode até ser cíclica, mas com elementos distintos dentro de cada período de tempo. O que a gente tem aqui são vários elementos combinados, pelo que você explicou, até resumiu muito bem, trazendo até aqui o problema de crédito, o problema produtivo, o problema até mesmo de intempérie climática, né, instabilidade climática, que levou o produtor aí a ter várias situações. E aí você tem um conjunto de fatores com um elemento novo, que é um tempero a mais, que é a quantidade de empresas que precisaram se reestruturar financeiramente no mercado. E também os produtores, né? Você acha que isso contribuiu ainda mais para essa tempestade perfeita? Eu vejo o contrário, né? A recuperação judicial, essas reestruturações financeiras são consequência da tempestade perfeita, né? Então a gente teve problema climático, né? Então a gente teve aí uma queda de produtividade muito grande, a gente teve queda do preço da commodity, a gente teve alta do preço dos insumos, um estoque muito alto, né? Taxa de juros totalmente, né, elevadas fora. Então tudo isso trouxe agora as RJs, a conta não fecha. Bom, você também é produtor rural, né? Então, assim, você tá, como diz no inglês, skin in the game, né? Sua pele tá no jogo, de um lado e de outro, né? No setor de distribuição e como produtor rural. E é interessante isso, porque você, além de ser produtor rural, você tem um bom relacionamento, tanto na cadeia da indústria, dos fornecedores, quanto dos colegas distribuidores e com os produtores também, né? A Agrofito carrega produtores que são clientes há décadas. Como é que você enxerga como que é como que o produtor rural vê isso tudo? Estamos falando do produtor rural que ele está lá tradicionalmente comprando os insumos, produzindo, passando por todas essas crises, mas agora, vamos chamar da tempestade perfeita, qual que é o sentimento do produtor rural com relação a isso? Ele é resiliente já por natureza, mas como que é o sentimento desse produtor rural nessa tempestade perfeita? Bom, é até interessante isso, né? Até o próprio Augusto Cury fez uma reportagem aí no início do ano, aí no final do ano passado, falando aí da ansiedade do produtor rural, né? E um percentual bem grande, acho que não vou lembrar aqui, mas acho que uns 30% dos produtores rurais, eles têm ansiedade e não têm mais disposição até de se manter vivo, né? Por causa dessa questão da inadimplência, da falta de capacidade de pagamento, então tudo isso. Então eles estão realmente sofrendo, né? E porque antes de qualquer coisa, o produtor rural é uma pessoa íntegra, é uma pessoa criada para trabalhar, é a pessoa que a gente fala que é a mais próxima de Deus possível, né? Porque ela amanhece, né, trabalhando e vai debaixo do sol, na terra, na natureza e vai dormir, né, após o trato com a natureza e com tudo isso. Então, é um produtor, é um empresário do bem. E é um empresário que trabalha sempre, né? Tem uma empresa a céu aberto, é uma indústria a céu aberto. Então, falar do produtor rural, falar da ansiedade que ele tem hoje é complexo, né? Então, tá todo mundo aí sofrendo, todo mundo tem que se ajudar e todo mundo tá fazendo isso da melhor forma possível, né? A gente criou isso, né? Acho que todos os elos foram afetados, né? E hoje a gente tá aí para
para auxiliar aí, para tentar manter o produtor motivado, porque hoje quem traz o Brasil, quem trouxe o Brasil até aqui, quem está fazendo aí, né, esse superávit todo da, da nossa da nossa cadeia produtiva é o produtor rural, e sem ele a gente não teria muita dificuldade aí como país realmente. Então, acho que falta o governo dar uma intervir, fazer alguma coisa para sustentar esse pessoal aí e fazer com que ele que tire ele dessa dessa ansiedade, dê para ele fazer ele trabalhar no que ele já sabe trabalhar, no campo, né? Tirando as preocupações dele, fazendo uma securitização da dívida dele, fazendo outras formas para que ele consiga continuar produzindo da melhor forma possível. Essa matéria do Dr. Augusto Cury eu vi e ela fala basicamente que não tem distinção entre CNPJ e CPF. No fim das contas, é o CPF que está cuidando do CNPJ. Então, a ansiedade ela é muito cruel, né? Dentro da Agrofito, você que sempre foi próximo, né? Assim, é uma das características de uma distribuidora igual a Agrofito, é que é uma revenda de dono. Então, você consegue falar com o dono, diferente de outras plataformas que o dono talvez nem no Brasil esteja, né? Ou seja, o grupo que é dono por trás daquilo ali. Nesse aspecto, o produtor ele busca busca o time comercial mais para uma troca de ideia, que você entende que é ali para dar uma descomprimida, ou é só a parte técnica, preço, produto, prazo e pagamento? Ele está muito mais próximo e ávido a trocar uma ideia de forma humana com você e com o time? Eu acho que não só na produção agrícola, né, como produtor rural, mas em todos os setores, né, a gente tem quem tem relacionamento, e quem tem esse relacionamento acaba falando não só do seu negócio, né, falando da família, falando dos hobbies, né, falando né, do que gosta e do que não gosta de fazer. Então, trazer isso para perto e estar junto do nosso cliente, independente dele, né, se ele é um CPF ou se ele é um CNPJ, né, no final, que nem você acabou de falar, por trás de todo CNPJ tem um CPF, eu acho que faz parte do nosso negócio, né? Então, trazer para perto, ver o que está acontecendo, né? Nos divertir, ir para alguma confraternização ou não, se dividir um problema, isso aqui a gente é parte do dia a dia, mas é parte do ser humano, né? Então, ter esse relacionamento, estar próximo e tá junto com o produtor nas boas horas ou nas horas ruins, acho que é o trabalho de quem quer perseverar e quem quer continuar aí no negócio. E aproxima ainda mais o relacionamento, né? E cria mais um elo cria um vínculo até para não só fomentar negócios, né? Mas fomentar o bem-estar, né? Que o bem-estar mental, querendo ou não, ele impacta tudo, né? Um produtor que tá com um problema gigantesco, o empresário e tudo, você bem disse, qualquer um, né? Por trás do CNPJ tem, ele precisa sair do ambiente só de negócio, só de dinheiro, de trabalho, de produtividade. Ele precisa dar uma aliviada. Esse ponto eu acho interessante, porque a gente fala muito, né, do produtor e fala muito da dificuldade que ele está passando agora, né? E quando ele não estava em dificuldade, 3 anos atrás, 4 anos, todo mundo olhava para o produtor e falava como que ele está rico, como que ele está bem, né? E isso eu acho interessante, né? Você pensar em como que os outros falam de você pelo momento que você está vivendo e esquecem de ver a sua história, né? Eles olham simplesmente uma fotografia e acham que aquela... É o famoso, todo mundo vê as pingas que eu tomo. Exatamente. E a famosa, né, a criação da reputação, né? Então, de repente, você fez tudo certo dentro da sua vida inteira, sempre estava bem, e por causa de um fator que pode ser nem culpa sua, né? Hoje você está tendo uma má reputação porque alguém está falando mal de você, né? E isso sim remete toda aquela ansiedade, toda aquela preocupação, Então, assim,
falar do produtor, falar de alguma pessoa, independente do produtor, sem saber da história dele, sem saber dos compromissos dele, sem saber dos valores dele, é muito difícil, né? Então, eu acho que por isso que a gente fala, com qualquer um que a gente fala, a gente parte do princípio que ele é íntegro, que ele tem ética, que ele tem humildade e que está tudo ali para superar o desafio que ele está passando no momento, porque tudo é momentâneo, né? Tudo passa. Então, a gente tem certeza que tudo vai ser superado. Se você pudesse agora, aliás, você pode, porque aqui quem está assistindo a gente é o empresário do ramo de distribuição, da indústria, o produtor e todo esse pessoal que construiu o agro até aqui e vai construindo ainda muito mais. Uma recomendação para o seu colega que é empresário, que é executivo, que está à frente da operação de uma distribuidora de insumos agrícolas. Se você pudesse olhar para ele e fazer uma recomendação, falar, olha, diante de tudo isso, começa por aqui. Boa pergunta e é bem complexa essa resposta, né? Falar né, falar um pouquinho do setor e falar o que mais qual seria a minha sugestão. Não ligue porque as pessoas falam de você, mas continue fazendo a coisa certa. Continue tratando tudo com transparência, continue tratando tudo, né, de forma clara, objetiva, trace um propósito, um objetivo, um plano de negócio e vá atrás dele, né? Falar de tudo isso e não explicar o que é reputação é um pouquinho difícil, né? O que é a reputação? No final, é o que dizem de você, né? O que as pessoas falam de você acaba sendo aquilo que é a sua reputação. Mas para chegar nesse momento, você passa por muitos processos, né? Então, quem conhece sua história fala um pouco diferente de você. Então, o que eu faria hoje era mostrar a sua história, mostrar como você chegou até ali, mostrar que você tem princípio, mostrar que você tem valores, mostrar que você teve, né, capacidade intelectual, senão você não teria montado o seu negócio, não teria persistido até aqui, mostrado que você tem inteligência emocional, porque senão você não teria você sairia do seu negócio, você desistiria em algum momento e você está ali, você está dando suporte, né, não só para sua família, para os seus amigos, para os seus colaboradores, persistindo com os seus fornecedores e principalmente com os seus produtores, né, com os seus clientes, falar que você tem comportamento correto, né, você tem a famosa, né, inteligência comportamental, né? Então, para isso você tem que ter retidão, né? Você tem que ter o seu princípio maior de todos, que é a ética, né? Que é a responsabilidade no que você está falando. Nunca falar uma coisa e fazer outra, né? Então, acho que esse é o melhor caminho. Se você tiver todos esses princípios, né, bem feito, as pessoas vão falar. Apesar de algumas pessoas não te conhecerem e falar mal, a grande maioria vai falar bem de você, porque conhece a sua trajetória, conhece e te respeitam. Então, independente da dificuldade que você estiver fazendo, que você estiver passando, se você tiver um compromisso com você mesmo, com a sua sociedade e com seus colaboradores, com certeza você vai superar qualquer desafio. Tem duas perguntas que a gente faz em toda finalização de podcast, que elas são perguntas padrão. E a primeira é: qual é a maior qualidade? Você pode escolher só uma. Aqui não é fácil, aqui é um pouco difícil aqui afunilar. A melhor e a maior característica que você admira em um líder, em quem você se espelha fora, livros que você já leu, pessoas que fizeram com que você moldasse a sua característica. Qual que é a principal característica desse líder que você fala? Isso eu admiro. Bom, eu acho que falar de uma só, né? A gente pode falar de humildade, pode falar, né, de ter um propósito bem definido, né? De ter uma estratégia, um propósito bem definido. Eu acho que o melhor de ser empático, né? De ter inteligência emocional, né? Você estar junto com os seus liderados, mas eu acho que a que a gente
mais leva em consideração é ter uma estratégia bem definida e uma visão de longo prazo do seu negócio, né? Não ter medo de mudança. Eu acho que aquele que não tiver medo de inovação, que desenhou um propósito bem feito e tem uma estratégia bem definida, pode vir o desafio que vir, que ele vai conseguir se adaptar, ele vai conseguir melhorar aí sempre o seu caminho e vai chegar no seu objetivo. Então, a característica é uma pergunta difícil, mas a característica principal é a coragem. Porque se você tem uma visão definida, ela vai te levar ou a ter medo e ser paralisa, ou você tem coragem de continuar. Então, a principal característica é a coragem. Óbvio, tem várias coisas ligadas, né? A coragem de você executar a sua visão. Eu diria que é isso que você resumiu aí, não é? Eu acho que é bem isso mesmo, né? Eu acho que não só a coragem, mas se for resumir, é a coragem de tomar decisão. Aí, isso, agora ficou melhor. A turma aqui, galera, é a coragem de tomar a decisão, porque muitas vezes é fácil você tomar uma decisão quando você está ganhando dinheiro e que você não tem muito a perder. Mas quando você está num ponto que você é ameaçado, que você não sabe se você vai para frente ou você recua, então fica sempre mais difícil. Então, tem que ter coragem, mas a coragem de tomar a decisão eu acho que é o maior fator mesmo de fazer um líder. Tem uma passagem legal que eu vi, eu não sei nem se é dele, mas eu vi ele contando a história que é o ator americano Will Smith, ele foi saltar de paraquedas e ele fala que ele não sabe por que ele foi saltar de paraquedas, foi com a turma, ele estava morrendo de medo. Ele entrou no avião e a cada momento o pessoal ia se aproximando de saltar. E ele falava: o que que eu estou fazendo aqui? Ele fala: quando eu me dei conta que estava dentro de um avião e esse avião abriu a porta, eu falei: tem alguma coisa errada, porque um avião com a porta aberta não vai ser bom. E aí ele vai para a porta para saltar. E é característico quem já saltou de paraquedas que eles contam até 3, mas no 2 eles pulam, porque se falar 3, você segura na porta e não vai. Então contou 1, 2, o subconsciente dele falou: no 3 eu vou me segurar, no 2 o cara saltou e ele pulou e ele adorou. E ele fala que as melhores coisas da vida, elas estão a um passo depois do seu maior medo. Então, cara, é como que você falou, se você atravessa o medo, com certeza vem uma coisa bem melhor. E a segunda pergunta, na verdade, ela é interessante porque é o seguinte: com qual idade você entrou no mercado de trabalho? Com qual idade você começou a trabalhar no agro? Efetivamente, trabalhar e dar resultado. Quantos anos você tinha? Me formei com 22 anos, né? Então, com 22 anos aí, em 2002 para 2003, eu entrei na empresa, né, na Agrofito e comecei desde esse momento. Antes disso, trabalhava, ajudava na propriedade junto com meu pai, estava sempre, mas efetivado lá, CLT, lá, virando cartão, com 22 anos. Qual o conselho hoje do Chico de 45, né? Isso. A gente tem a mesma idade. Qual o conselho? É bom que aqui a gente pode falar a idade. Que se fosse uma mulher aí, ia falar: bom, não vamos falar a sua idade, mas não tem problema aqui. Qual o conselho, também, que você daria olhando para esse Chico de 22 anos? Passando tudo que você passou, você olhar para ele e falar: olha, Chiquinho, faz Olha, isso. se eu vou falar uma coisa que meu pai sempre me falou e eu sempre falei, puta merda, que nada a ver, né? Não tem, não entrava na minha cabeça isso. Com 22, com 25, com 30, eu nunca. Meu pai sempre me falou assim, né? E ele viu, né? Tem um livro, né? Sobre isso. Quem tem pressa, vá devagar. Né? Isso nunca passou na minha cabeça, né? Se eu tenho pressa, eu quero é chegar logo, né? E eu acho que é isso. Eu iria um pouco mais devagar, né? Eu iria com muito mais conhecimento, né? Estudava muito mais as coisas que antes de tomar decisão. Foi o que a gente falou. Tomar decisão, você tem que ter coragem, né? Mas para tomar a decisão certa, você tem que ter bagagem. Você tem que ter conhecimento, né? Não adianta você tomar a decisão pautada em nada, né? Então, estudar um pouquinho mais, refletir um pouco mais, dormir antes de tomar a decisão é sempre bom. Não é porque você tem que tomar a decisão, né? Tem que tomar a decisão na hora. Refletir um pouquinho mais sobre as decisões tomadas te ajuda muito, né? Então, olhando o Chico de 2020, de 2002, né, para o de 2025, né? Eu faria mais isso.
refletiria um pouquinho mais, né? Pensaria um pouquinho mais. Não é perfil demorar em tomar decisão, mas pensaria um pouquinho mais nas decisões tomadas, né? Legal. Igual você falar que vai no supermercado fazer compra com fome. É, acabar comprando coisas que não precisa. É bem isso mesmo, né? E é bem isso. A gente sempre tem fome de crescer, né? E esse é um problema do Brasil, né? Porque um país com taxa de juro alta, com inflação, né? Tudo bem, faz tempo que não tem tanta inflação, mas tem inflação, tem um crescimento. Todo empresário brasileiro, a gente brinca que ele está fadado ao crescimento, né? Porque se você não faturar mais do que você faturou o ano anterior, né? Você vai ter um resultado menor, porque você sempre aumenta os seus custos. Então, uma empresa no Brasil está fadada ao crescimento, né? E você crescer de uma maneira desgovernada, de uma maneira sem planejamento, você se expõe mais ao risco. E hoje, com a falta de crédito, com o juro alto, se expor ao risco, você coloca muito mais o seu patrimônio e tudo mais em risco, né? Então, hoje você tem que ter muito mais paciência do que beleza, né? Porque eu tenho um amigo que falava isso, né? O negócio ficou ruim, você tem que ter duas coisas na vida, beleza, paciência, né? Se tudo der certo, beleza, se não der, paciência. Então, então, então hoje a gente teria que ter um pouco mais de paciência e fazer a coisa continuar caminhando da maneira mais adequada possível aí. Chico, foi muito bom essa conversa. Acho que esse primeiro episódio fecha de um jeito legal. Você é um cara que tem um carisma muito, muito legal. Você tem um humor ácido que é bacana também. E relacionamento. E uma coisa bastante intrínseca que tem aqui na convivência. Eu tenho uma convivência grande, né, com você já de alguns anos. Tive muito mais próximo agora esse último ano. É que os valores de família estão muito enraizados em você. E esse é um negócio que eu repito até para quem eu vejo de fora. Eu falo, é uma coisa que essa base sólida traz resultados. A gente pode achar que não. O que você fala que seu pai falava com você de não ir com tanta pressa, que eu acho que também nos meus 22 anos eu não aceitava esse tipo de coisa, que eu acelerei muito também, mas é o que eu acho que eu falaria pro Jorge de 22 anos. Cara, enraiza seus negócios da mesma forma que se enraiza e se ganha e se constrói uma família. Acho que a grande fórmula de sucesso é essa. Então foi muito legal essa troca de ideia e esse primeiro episódio vai ficar aí para a história e agora virão outros, né? A gente já tem outros aí gravados. Eu acho que o outro vou inverter, né? Vou começar a fazer a questão, questionar aqui e perguntar do Jorge um pouquinho mais, né? Fazer o Jorge falar um pouquinho mais dele, né? Eu acho que vale a pena esse bate-papo aí, fazer você também falar um pouquinho, né, dos seus negócios, né, da sua história, que vale a pena conhecer. E depois disso a gente vai chamando, né? Vamos trazer o pessoal aqui, vamos trazer os fornecedores, vamos trazer produtores, vamos trazer gente que deu certo, gente que deu errado, gente que superou o desafio, gente que está, né, dentro do desafio, gente que nunca teve um desafio aí forte para ser superado e sempre deu certo. Então acho que o bate-papo é esse, acho que a gente tem muito para agregar, mas o próximo então vai ser Chico falando com o Jorge, não o Jorge falando com o Chico. Então acho que é isso. O objetivo desse podcast é resolver dores latentes do pessoal que assiste. E esse de hoje ficou bem, bem claro. Obrigado. E aí, que venham mais 48 anos com você, com seus filhos, com seus netos, para escrever a história bonita do agronegócio, é igual sua família vem escrevendo. É isso aí, como a gente fala, vem com a gente. Isso aí. Valeu. Obrigado. Obrigado. Bom, vocês que assistiram aí o episódio, um agradecimento especial aos patrocinadores e a todos os apoiadores que fizeram esse projeto nascer efetivamente. E com certeza, com o espírito de crescimento acelerado, a gente tem certeza que vai ser um projeto que vai perpetuar aí, igual a Agrofito
perpetua no negócio e cresce e deixa sua marca, sua pegada, o seu DNA, a sua impressão digital no agronegócio brasileiro. Obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.